Olá, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do livro da Esperança, uma psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós prosseguiremos no capítulo 57, intitulado de Para e Pensa. Para este estudo, Emmanuel utiliza um versículo que está lá em Lucas, capítulo 12, versículo 48, que diz: "E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá." E ele relaciona com o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 12. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão alguma coisa não há que lhe diga respeito. E Emmanuel começa: "Se a perturbação por ventania gritante ruge a porta, não te entregues aos pensamentos desordenados que as aflições e temores te surgiram à alma. Para e pensa. Escorregaste no erro e experimentas a inquietação decorrente da falta cometida, como se te imobilizasse a vertigem permanente da queda. Aceitaste o alvitre de ilusões ardilosas e tomaste caminho inverso, reconhecendo-te na condição de alguém cujo veículo dispara em declive ameaçador no rumo do abismo. Superestimaste as próprias forças e assumiste compromissos acima da própria capacidade, lembrando um discípulo injustamente aguilhoado num teste de competência, para o qual se encontra ainda imaturo. Viste companheiros queridos internados em labirintos de sombra, assestando baterias contra a lógica, a te depreciarem o culto à sinceridade, e trazes por isso o coração arpoado por doloroso desencanto. Sofreste perdas consideráveis e guardas o espírito à feição de barco matroca. Distorceste o raciocínio, sob o efeito de palavras loucas desfechadas no ambiente em que vives, e cambaleias, qual se tivesses ânimo ferroteado por dardos de fogo e fel. Recorda, porém, que a pacificação e reajuste são recursos de retorno à tranquilidade e à estrada certa. Entretanto, recuperação e paz em nós reclamam reconhecimento do dever a cumprir. À vista disso, se desatinos dessa ou daquela procedência te visitam a alma, entra em ti mesmo e acende a luz da prece, e reexaminando atitudes e reconsiderando problemas, entendendo que a renovação somente será verdadeira renovação para o bem, não à custa de compressões exteriores, mas se projetarmos ao tear da vida o fio do próprio pensamento, intimamente reajustado e emendado por nós." Então, o primeiro convite, que a Emmanuel já está nos fazendo nessa mensagem, está logo no título, quando ele fala para a gente parar e pensar. Quando a gente busca compreender o que ocorre na nossa vida e de que maneira que essas ocorrências podem contribuir para que a gente se torne uma pessoa melhor, a gente está fazendo esse trabalho de reconhecimento que nós precisamos fazer de nós mesmos. E Emmanuel nos alerta que nós temos que nos lembrar que para reajustarmos-nos diante das leis divinas, será preciso a gente passar por um processo. Sabemos que nós estamos em um mundo de expiação e de provas. Sabemos também que todos nós que aqui hoje estamos encarnados ainda somos devedores das leis divinas, ou seja, ainda temos questões a ser resolvidas com relação ao nosso relacionamento com o semelhante, porque é bem provável que tenhamos violado esses ensinamentos da lei do amor, prejudicando de alguma maneira, desequilibrando o outro, enfim, adquirindo para nós alguns tipos de débitos que vão precisar ser acertados.
E quando a gente está passando por esse processo de reajuste e pacificação, que Emmanuel fala aqui, é um processo que não é simples e é um processo que não é fácil. Então, será desafiador, será difícil, né? Mas, primeiro passo que nós temos que dar, ele vai colocando aqui, para que a gente possa recuperar essa paz interior, é reconhecer o nosso dever e cumprir esse dever. Então, quando a gente reconhece que, como filhos de Deus, nós temos o dever de nos reabilitar com Deus, diante das suas leis, diante do próximo, nós vamos buscar caminhos que apaziguem, que tragam calma ao nosso coração, para saber que, diante daquela situação difícil, nós temos um dever. Então, uma situação difícil na nossa vida cotidiana, na nossa vida familiar, pode ser um filho, pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um irmão, né? Então, essas pessoas, nós temos um dever com elas. E nós precisamos bem cumprir esse dever. Então, conforme nós formos cumprindo o dever que nos cabe, a nossa consciência vai se isentando daquela carga de culpa que nós trazemos dos erros de outras existências. E aí ele diz, né, um outro conselho que ele nos dá, que diante dessas situações que nós estamos vivendo, né, de incerteza, de instabilidade, de desafios, ele até começa a mensagem dizendo que é uma impressão que nós estamos diante de uma tempestade, né, aquela ventania e que sacode as portas, as janelas e que nos assusta, né? Ele fala para que a gente possa acender a luz da prece. E com a prece, pedindo orientação divina, que a gente possa reexaminar as nossas atitudes e olhar novamente para os nossos problemas, buscando um outro entendimento, buscando uma outra realidade. Então, essa é a proposta que Emmanuel está nos fazendo, e ele vai nos lembrando ao fim da mensagem que nós precisamos, peraí que eu pulei aqui, projetar, né, os nossos pensamentos reajustados, ou seja, nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos que vão gerar as nossas ações, para estarem reajustados com a lei divina. Quando nós fizermos tudo isso, diante das nossas dificuldades, nós fizermos o que Emmanuel nos convida, parar, pensar, reconhecer aquilo que é o nosso dever, observar o que nós precisamos atender, cumprir com aquilo que eu preciso cumprir, né? Eu vou me sentir amparado, eu vou me sentir ajudado pela espiritualidade superior e encontrarei as forças e os recursos íntimos que eu preciso para vencer as dificuldades. Muito obrigada a todos, desejo a todos uma excelente semana e até a próxima.